pegue a palavra de Deus, por favor. Pegue a palavra de Deus nas suas mãos e abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. À medida que você encontrar, olhe à sua volta. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus ou alguém com dificuldade para encontrar na palavra de Deus o texto que nós vamos ler, ajude essa pessoa aí perto de você a encontrar, para que ao menos a leitura inicial nós possamos ler todos juntos. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler para começar o versículo de número 1. As referências também estarão aqui no projetor, no telão, para te facilitar, para que você possa ler. Você que está nos assistindo também à distância, através desta gravação, você também, se tem uma Bíblia aí, acesso a uma Bíblia, pegue a Bíblia também, para que você possa acompanhar conosco. A dica que eu sempre dou, no decorrer da mensagem, nós vamos ver algumas outras referências. Se você tiver dificuldade em acompanhar na hora de abrir a Bíblia, é muito melhor você acompanhar a leitura aqui no telão e prestar atenção no ouvir. A fé vem pelo ouvir, do que às vezes você parar para procurar na Bíblia a referência, o texto, e depois acabar não prestando atenção no ouvir. Então, se concentre no ouvir. Você pode ler aqui pelo telão, anote as referências e depois você pode estudar, até mesmo estudar mais profundamente o texto que nós vamos ler. Ezequiel 47, quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia. Então peça socorro, que alguém aí pertinho de você vai te ajudar, amém? Podemos ler? Ezequiel 47, versículo 1, diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Amém? Vou ler mais uma vez, olha só, é uma visão, tá? O homem de Deus, o profeta Ezequiel, ele está tendo uma visão, e nesta visão ele vai ver águas saindo da casa, e esta casa é a casa de Deus. Na sua visão é a casa de Deus, e ele vai observar e ele vai ver que estas águas, elas saem do altar da casa de Deus. Vou ler mais uma vez. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus ele vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo, para melhorar as suas palmas. Enquanto você aplaude, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique, isso. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é o teu povo que te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui para ouvir ao homem. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Esse texto de Ezequiel 47 é um texto profético, mas que traz para a gente também algumas lições que nós podemos tomar no que diz respeito à
aplicação pessoal desta palavra, uma palavra rema também para as nossas vidas. Esta profecia, na verdade, de Ezequiel 47, é uma profecia que está acontecendo agora, se realizando neste momento, enquanto eu estou aqui falando com você. Esta profecia está em curso, ela está acontecendo, ela está se realizando. Diferente de profecias como, por exemplo, de Joel 2, capítulo 28, que se cumpriu ali no dia de Pentecostes, como está relatado em Atos capítulo 2, e o Espírito Santo está derramado e ao nosso alcance. Diferente de profecias de Apocalipse, que falam do arrebatamento, do Armagedon e coisas semelhantes a estas que se cumprirão um dia, essa profecia ela está acontecendo. Em 2011 mesmo, o pastor Jorim Palharim esteve em Israel. 2011 para 2012 ele lançou o primeiro DVD, Os Bolaines do Mar Morto, que falam desta profecia. Alguns anos depois ele esteve lá de novo, lançou o segundo DVD, Os Bolaines do Mar Morto. E se você consegue gratuitamente, você entra no YouTube, coloca lá Bolaines do Mar Morto, João Ribe, você acha. E em dezembro de 2017, tivemos lá de novo, pastor João Ribe gravou um outro vídeo, porque em 2011 era cerca de 100 bolaines, se muito tivesse. Que são esses bolaines? Crateras, que estão se abrindo às margens do Mar Morto. O Mar Morto é o mar que, na verdade, passou a ser um mar, né? A sua concentração de sal é tão grande que não existem ali peixes vivos, por isso o Mar Morto, por causa da sua concentração de sal. As margens do Mar Morto são pedras de sal puro, onde a gente teve ali, eu até trouxe umas pedrinhas de sal de lá. A gente entra na água, na parte da praia é areia normal, mas você começa a entrar na água, você sai pisando em sal grosso, parece aquele sal grosso de churrasco, só que as pedras são maiores. Eu peguei um punhado e até trouxe, está aí na minha sala. E a profecia ela fala justamente desses bolaines, crateras que se abririam, na época eram menos de 100, hoje já são mais de 1.500 crateras. Algumas pequenas, outras enormes. E dessas crateras está minando, fluindo água doce, mesmo sendo ali as margens do Mar Morto, tendo todo o sal ali da areia, do solo, tem água doce. Essa água está desaguando para o Mar Morto em algumas regiões, e em volta desses bolaines já está nascendo vegetação, e alguns já tem até peixe dentro, até peixe. Então está acontecendo agora, e a profecia ela diz que o Mar Morto vai voltar à vida. É uma profecia que fala de muita abundância, dos pescadores se reunindo ali às margens do mar, jogando as suas redes e conseguindo pescarias de muito, mas muito peixe mesmo. É uma palavra de muita abundância. Só que esta palavra, ela também tem uma aplicação pessoal, porque aqui já fica muito claro da onde fluem, porque estas águas justamente são águas que trazem vida e abundância. Leia depois o capítulo todo, 47, são águas que trazem vida, são águas vivas e que trazem abundância. E aqui fica muito claro que a fonte da água viva, a fonte das águas que trazem vida e abundância, não é outra senão o altar de Deus. E aqui me entenda, quando eu falo o altar de Deus, eu não estou me referindo a algo físico, como esse altar de pedra aqui, né, de tijolo, que deve estar cheio aí de entulho ou areia dentro, não sei o que foi que usaram para encher, e fizeram o piso de cimento, botaram a cerâmica. Não é esse altar que estamos falando do altar espiritual, ou seja, a água da vida, ela flui de Deus, a água que traz vida flui de Deus, e Jesus fala desta água.
Deixa marcado Ezequiel 47, você pode abrir comigo ou acompanhar a leitura aqui no capítulo 7 de João, versículo 37, eu já vou ler direto, tá? João 7, 37, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, a água viva, ela vem de Deus, ela vem do Senhor Jesus. Jesus é aquele que pode dar esta água. Ele é aquele que tem a água viva para dar, para que esta água passe a existir e estar dentro de nós. Aqui em João mesmo, no capítulo de número 4, quando ele conversou com a mulher samaritana, e que ele pediu água a ela, e ela questionou, como ele sendo judeu, e ela uma mulher samaritana, ele estava pedindo água a ela, Jesus vai dar uma resposta maravilhosa. João 4, versículo 10. Jesus vai dizer assim, João 4,10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Agora veja o versículo 13, respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água, a água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus é a fonte da água viva. Jesus é aquele que pode dar a água que vai passar a existir dentro de mim, que é uma água viva, uma água que traz abundância e uma água que jorra para a vida eterna. Então, se você tem sede de Deus, se você tem sede de abundância, se você tem sede da bênção do Senhor e sede de vida, não adianta buscar em outro lugar. Buda não pode dar água viva, caboclo, guia, orixás não podem dar água viva, Maria não pode dar água viva, ninguém pode. O único que pode dar água viva é Jesus Cristo, o Senhor, porque Ele é a fonte de água viva. Ele é, só nele a pessoa pode encontrar. E essa é a primeira coisa que você tem que saber. A primeira, volta comigo lá em Ezequiel 47 agora. Ele é aquele que dá esta água, uma água para que tenhamos vida, mas vida abundante. Não foi isso que ele disse lá em João 10:10? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abundância que vem do céu, que vem movido pelo agir das águas de Deus, do Espírito de Deus. É uma abundância que vem e permanece, não algo passageiro. Mas não é simplesmente eu saber quem Jesus é, eu saber que Ele é a fonte. Eu tenho que ir beber da fonte. Não basta eu saber que Ele tem água para me dar, mas eu não ir beber da fonte. Não basta eu saber que Ele é a fonte, mas não ir até a fonte, não beber da fonte e não permanecer. É por isso que primeiro o profeta ele vai ter esta visão e logo em seguida, o mesmo que lhe deu a visão, vai pegar um cordel de medir e vai tirar uma medida e vai medir 1000 côvados de distância. Um côvado, ele tem a medida aproximada de 45 centímetros, é uma medida antiga. O côvado é do cotovelo para o alto da mão, é essa distância aqui do cotovelo para o alto da mão, é a medida de um côvado. Na época não tinha régua com centímetro, milímetro, nem nada disso, né? O camarada perguntava, qual é a altura do menino? Peraí que eu vou medir, né? Aí media 1, 2, ó, o menino tem 2,5 côvados de altura, pronto.
Não é assim que está a altura de Golias na Bíblia? Em côvados está a altura de Golias na Bíblia. Hoje a gente sabe que um côvado é em média 45 centímetros. Então 1000 côvados, 450 metros. É só multiplicar 0,45 por 1000, 450 metros. Mas ele vai medir essa distância para quê? Veja comigo, Ezequiel 47, versículo 3, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Ou seja, não basta saber que existe a fonte, tem que entrar nas águas. Tem que caminhar nas águas, e não é só colocar o pezinho lá e ir embora não, é 1000 côvados. Tem que caminhar nas águas. E ele diz aqui, mediu 1000 côvados, e as águas me davam pelos tornozelos. Ele vai começar a andar nestas águas que saíam do altar de Deus, e ele vai andar a distância de 450 metros ou 500 metros mais ou menos, e ele vai andar e as águas davam nos seus tornozelos, nos seus artelhos, algumas Bíblias traduzem, como artelhos, tornozelos, enfim. Ou seja, ele teve que caminhar nestas águas. Quem é a fonte, igreja? Quem é a fonte? Quem é a fonte de água? Tem que caminhar nela. Tem que caminhar em Jesus. Não basta saber que Jesus é a fonte, tem que caminhar em Jesus. Além de ser a fonte, ele é o quê? O caminho. Tem que caminhar na fonte que é Jesus. Não basta eu saber, ele é o Filho de Deus, ele é a fonte da vida abundante, a fonte da salvação. Tem que caminhar nele, tem que caminhar nele que é o caminho. Lembra do livro dos Salmos? Salmo de número 1, versículo de número 1, está escrito o quê? Bem-aventurado o varão o quê? Que não anda segundo o conselho do ímpio. Se você quer a vida abundante que Jesus tem para dar, tem que andar em Cristo e não no conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Você não pode ficar parado para estar ouvindo conversa de pecador, conselho de pecador, para andar no caminho do pecador ou se deter no caminho do pecador. O caminho que você tem que andar é o caminho de Cristo, nem se assentar na roda dos escarnecedores, porque não é para sentar, é para caminhar. Não é para ficar parado, é para caminhar. E o caminho é Jesus. E se eu vou andar no caminho que é Jesus, eu vou andar como quem, igreja? Eu vou andar como quem, igreja? Você tem dúvida? Vou andar como quem? Oi, vou andar como quem? Para não ficar nas nossas palavras, primeira carta de João, capítulo de número 2, não é o evangelho, é a carta, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 6, veja o que diz a palavra de Deus, veja comigo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 6, diz assim: mas aquele que diz que está nele, porque dizer que está nele tem um monte de gente que diz, tem ou não tem? Sim ou não, igreja? Mas aquele que diz que está nele, faça o quê? Ande como quem? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não é andar de qualquer jeito, não é andar de qualquer jeito. Eu sei que a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, que Deus olha o coração, amém, amados? Mas as pessoas na rua têm que saber que eu estou andando no caminho de Cristo. As pessoas na rua têm que saber que eu sou um homem de Deus. As pessoas na rua têm que saber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Eu sei que na Paz e Vida a gente não prega uso e costume, nada disso, né? Mas não é porque a gente não prega uso e costume que você que já anda em Cristo, você que já conhece a Cristo e anda em Cristo, vai andar de qualquer jeito na rua, né? Vai andar de qualquer jeito. Tanto você, homem,
tem que se portar como um homem de Deus, se trajar, se vestir como homem de Deus, e você, mulher, também, se portar, se trajar, se vestir como mulher de Deus. As pessoas olharem para você na rua e você andar como Cristo andou. Até aqueles que não acreditavam que Jesus era o Cristo, no mínimo, achavam que ele era um homem de Deus, no mínimo. Só os invejosos, né? Que chamavam ele de endemoniado, só os invejosos. Mas fora os invejosos, ou achavam que ele era homem de Deus, ou profeta, ou Cristo. Mas viam nele, porque independente ele tinha uma postura de homem de Deus. Postura de homem de Deus. Se você está caminhando no caminho que é Cristo, você tem que andar como ele andou, como homem de Deus, como mulher de Deus, e não de qualquer forma. Não dá, tem que ser como ele andou. Amém ou não amém? Amém ou não amém, igreja? Volta lá, Ezequiel 47, versículo de número 4, Ezequiel 47, 4. Esse ano, Deus tem vida abundante para você. Deus, ele vai te ensinar direitinho como você viver. Agora não basta você saber, tem que praticar. Amém? Amém ou não amém? Ezequiel 47, versículo 4. E mediu mais 1000 côvados, ou seja, tem que continuar andando. E mediu mais 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam, aonde agora? Pelos joelhos. Eu já sei que Jesus é a fonte da vida. Eu já estou começando a andar como ele, porque logo quando a pessoa se converte, a pessoa ainda anda meio malamanhada mesmo, é ou não é? É ou não é, amados? Faz parte. Mas eu já sei quem ele é, já estou andando com ele, então eu já estou mudando minha postura. Agora está faltando o quê? Joelho, meu amigo. Joelho no chão, oração. Você percebeu que o nível está aprofundando? Começou com água aqui, a água já está no joelho. Se você quer que o teu nível de relacionamento com Deus aprofunde, se você quer viver a abundância que Ele tem para a sua vida, você tem que ter uma vida de oração. Pastor, já oro aqui na igreja 3 vezes por semana. Coisa nenhuma, quem ora aqui sou eu, você só concorda com a minha oração. É assim ou não é? Na maioria das vezes. Tem um outro que ainda ora de verdade, mas a maioria só vai concordar com a oração. Tem que orar. Tem que ter uma vida de oração. A maioria das nossas batalhas nós vencemos aqui, nos joelhos. É aqui de joelhos que nós vamos estreitando o nosso relacionamento com o Senhor. Jesus precisava orar, igreja? O que é que você acha? Jesus precisava orar, sim ou não? Mas pense um camarada não, né? Forma de falar. Senhor, perdão, fica chateado com eu falar assim não, né? Você está me entendendo? O Senhor está me entendendo, você está me entendendo? Que orava. Negócio de orar 5 minutos, 10 minutos, meia hora não. Ele subia o monte e passava a noite, a madrugada inteira orando. Agora às vezes a pessoa vai orar, aí dobra o joelho logo do lado da cama. Aí complica, meu irmão. Complica, minha irmã. Só dobra o joelho do lado da cama e apoia assim na cama. Senhor meu Deus e meu Pai. Não sabe nem o que estava orando mais. Aí quando olha para o relógio, já passou 1 hora. Já orei muito. Orou coisa nenhuma, não orou nem 30 segundos, dormiu. Já orei demais, tá bom, vou dormir. Vou dormir, você estava dormindo. Tem que orar. Pastor, mas é porque eu estou cansado, eu não aguento. Ora em pé. Ora em pé. Se você sabe que se dobrar o joelho, dorme, ora em pé. Quer dizer que a oração só vai para o céu se for de joelho? Coitada da pessoa que não consegue ficar de joelho, né? Por causa da idade ou de alguma enfermidade, então a oração da pessoa não vale de nada. Não tem isso não.
Se de joelho você vai cochilar, ore de pé. Pastor, não tenho tempo. Tem, olha que tem. Você quer que eu arrume tempo para você aqui orar? Quem aqui só dorme 5 horas por noite? Ninguém. Então, o negócio está bom. 5 horas por noite, passa a dormir 4 horas e meia. Tem meia horinha aí para orar todo dia. Quem aqui dorme 6 horas por noite? 6 horas por noite, dorme 5 e meia. Já é mais meia hora para orar. Quem dorme 7 horas por noite? Dorme 6 e meia. E aí vai. Quem aqui dorme 10 horas por noite? Ficou com vergonha de levantar a mão, não foi? Diga a verdade. Ficou com vergonha de levantar a mão. Ficou ou não ficou? Ficou. Durma 8 horas. Ore 2 horas por dia. 8 horas de sono tá bom. Tem que orar, amados. Jesus reclamou com Pedro e achou que Pedro não ter conseguido orar 1 hora era pouco. Para Jesus, o camarada dobrar o joelho e orar 1 hora é pouco. E aí, dá para você ou não dá? 1 hora é pouco. Aqui, ó, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 38. Tem alguém aí? Ou foi todo mundo embora já? Não, né? Glória a Deus. Arrebatar vocês não foram, que eu estou aqui ainda. Marcos 14, 37, 38 não, 37. Diz assim: e chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? 1 hora você não conseguiu? Ou seja, para Jesus 1 hora ainda é pouco. Aí ele diz no versículo 38: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tem que orar. Tem que caminhar com Cristo como Cristo, e Cristo orava. Tem que orar. Tem que ter vida de oração, clamar, buscar ao Senhor, entrar na presença do Senhor. Em Tessalonicenses tem um versículo curtinho, você pode anotar a referência, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, são 3 palavras só: orai sem cessar. Acabou, está no ônibus indo trabalhar, vai orando. Você está de pé lá no ônibus, no metrô, aproveita e vai orando. Está dirigindo o carro, vai orando. Agora não fecha o olho, né, que você está dirigindo, vai orando, mas vai de olho aberto, mas vai orando. E aí vai, ora. Os momentos que você tem livre, ore, fale com Deus. Você vai estreitando o teu relacionamento com Deus. Você vai a cada dia mais mergulhando, indo mais profundo no teu relacionamento com Deus. E estas águas, lembre, são águas que trazem vida. São águas que trazem abundância. Eu citei só o versículo 1 do Salmo 1, mas no versículo 2 ele diz: antes, né? Não, eu não posso andar no conselho do ímpio, eu não posso parar no caminho do pecador, nem me assentar na roda dos escarnecedores. Aí em Salmo 1, versículo 2 ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como o quê? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É abundância da parte de Deus, bênção, prosperidade da parte de Deus. E é uma prosperidade que não acrescenta dores, porque a bênção do Senhor traz o bem, mas não acrescenta dores, não traz junto a dor. Ezequiel 47, versículo 4, vou ler a parte B do versículo agora. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. O negócio está ficando mais fundo a cada dia. Só que veja só, enquanto a água está no pé, eu ando com facilidade. Enquanto está no joelho,
Fica um pouquinho mais difícil, mas eu ainda ando fácil. Quando a água vai chegando nos lombos, já vai ficando mais difícil de me locomover. E o que é interessante é que parece que quando a gente começa a buscar a Deus mesmo com afinco, orar, jejuar, entrar na presença dEle, querer as coisas dEle, parece que os negócios dão uma complicada, dá ou não dá? Parece que no início a batalha aumenta, a luta aumenta, e é normal, porque o diabo sabe que se você continuar mergulhando, a abundância vai vir, que se você continuar caminhando, indo adiante, a abundância vai vir, a bênção vai vir, a vitória vai vir. Quando a palavra de Deus nos fala de batalha espiritual, desta batalha que não é contra a carne agora, mas contra principados e potestades, e Paulo nos manda nos vestir e nos revestir da armadura de Deus. Quando ele fala da primeira peça da armadura, é para revestir justamente qual parte do corpo? Vamos ver, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 13, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 13, olha qual é justamente a parte do corpo que ele manda revestir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, para que possais, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o que? Os vossos lombos, cingindo os lombos com o quê? Com a verdade. É interessante, Jesus é a fonte, Jesus é o caminho, e Jesus também é a verdade. Ou seja, eu tenho que estar cingido com a verdade. O que é cingir? Cingir é costurar, ligar, unir, estar envolto. Então eu tenho que estar cercado, rodeado, costurado com Jesus. Agora que eu entendi que Ele é a fonte da vida, que eu comecei a caminhar com Ele, eu estou orando, aí o negócio ficou um pouquinho mais difícil de caminhar, eu vou para longe, pelo contrário, aí é que eu vou me cercar dEle mesmo, aí é que eu vou me rodear dEle mesmo, aí é que eu vou me agarrar com Ele mesmo, com a verdade, não com a mentira. Porque se você está andando com Cristo, você não pode estar unido à mentira. Porque lembre, quem é o pai da mentira, igreja? Quem é o pai da mentira, igreja? Satanás. Como pode? Você vai andar com Jesus de um lado e o diabo do outro? Caminhando com Jesus e ao mesmo tempo mentindo? Ah, pastor, mas foi só uma mentirinha branca. Tem cor mentira agora? Não sei se você já ouviu essa expressão, foi uma mentirinha branca, né? Foi uma mentirinha que não fez mal a ninguém. Mentira é mentira. Não existe isso de mentira branca, amarela, vermelha, azul, lilás. Mentira é mentira, acabou. É melhor não falar. Não posso te responder. É melhor você olhar para a pessoa e dizer, não posso responder, do que mentir. E às vezes a pessoa mente uma besteira, para tentar, sei lá o quê, mente uma besteira por causa de uma besteira, mas no mundo espiritual, o negócio é complicado, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então a pessoa vai estar querendo andar com Jesus de um lado e com o diabo do outro. Está igual aqueles desenhos animados da minha época, quando eu era criança. Hoje em dia não tem esse desenho mais não, né? Que o camarada pensava em fazer alguma coisa, aparecia um anjinho de um lado e o diabinho do outro. Aí o anjinho começava a falar, né? Dar bom conselho. Aí o diabinho dava mau conselho, daqui a pouco os dois saíam no morro. Acontecia muito com o Pato Donald. Acontecia muito com o Pato Donald isso.
Aí aparecia um Pato Donald com um chifrinho de tridente, outro com as asinhas e auréola de anjo, daqui a pouco os dois saíam na mão. Ainda bem que o desenho, normalmente quem prevalecia era o anjinho. Porque tem que ser, amados. Se você quer se aprofundar no teu relacionamento com Deus, você vai ver nesta palavra. Deus, ele tem frutos para a tua vida, desde agora de janeiro até dezembro, o ano inteiro. Deus tem para você colheita abundante. Deus tem para você uma pescaria multiplicada, para você colher muito, ter muitos frutos, uma vida, um ano abençoadíssimos. Mas você precisa ir se aprofundando no teu relacionamento com o Senhor. Caminhar, orar, cercar dele da verdade. Amém? Amém ou não amém? Ezequiel 47, versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Quando a pessoa está no fundo, que não dá o pé no chão, a pessoa pode até ficar meio assustada. Por quê? Porque ela perdeu o controle. Se vier qualquer correnteza, leva a pessoa e já era. Eu não sei se você já nadou contra a correnteza, eu já nadei contra a correnteza e quase morro. Quase morro. Tinha uma cachoeira, tem ainda, aqui em Paulo Afonso, Angiquinho. Tem um lago grande, das águas da Chesf, aí tem uma cachoeira que faz outro lago e outra cachoeira. E a gente ia lá tomar banho. Não podia não, mas coisa de moleque. Eu tinha 16 anos de idade, pegava o carro do meu pai. Acho que meu pai, se assistir a mensagem, que ele vai saber disso hoje. Mas agora já estou com 41, não tem problema mais. Pegava o carro do meu pai com 16 anos de idade, botava a mão em 7 moleque, meninos, amigos dentro do carro. Tudo da mesma idade, 14, 15, 12, 13. Pegava o carro do meu pai e ia embora. Pai, vou ali. Tá, meu filho, vá. Saía da Bahia para Alagoas, atravessava a ponte de divisa da Bahia com Alagoas, passava pela Polícia Federal, tudo. Aí ia por Alagoas, porque pela Bahia não podia descer, que é ponto turístico, a Ilha do Urubu, mas por Alagoas a gente ia e descia, ia lá tomar banho lá embaixo. E um dia eu nadando lá, querendo ir para debaixo da cachoeira, eu dava 2 remadas para frente, 3 para trás, 2 para frente, 3 para trás. Ainda consegui chegar na cachoeira, mas perdi o fôlego. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava quase caindo na outra já. Quase caindo na outra. Aí a pessoa já está caminhando com Cristo, está tendo uma vida de oração. A pessoa, ela está se cercando da verdade. E fica querendo nadar contra a correnteza. Entenda, aquela correnteza lá do Angiquinho ia me levar para a morte. Mas essas águas que estamos falando é o Espírito Santo. Você não tem que nadar contra a correnteza. Você tem que ir entrando profundo mesmo, para você não ter mais pé, para que as águas te levem para onde elas quiserem te levar. A pessoa ora, jejua, muitas vezes tem uma comunhão com Deus e às vezes fica com medo do lugar para onde o Espírito de Deus a está guiando e a está conduzindo. Não, meu querido, minha querida, deixa as águas de Deus te levar. Deixa as águas de Deus te conduzir, te levar. Porque o final da história aqui, eu vou ler mais um pedacinho, é bênção, é colheita abundante, é prosperidade. Não tem que nadar contra a corrente, você tem que deixar o Espírito de Deus guiar você. Jesus mesmo disse, João capítulo 16, versículo de número 13, Evangelho segundo João, capítulo de número 16, versículo de número 13, Jesus diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Deixe o Espírito Santo guiar você. Não queira nadar para onde você quer nadar,
Não queira você tomar a decisão dos lugares ou do teu futuro ou coisa semelhante. Peça a direção de Deus, busque intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele vai te guiar, e se você deixar o Espírito Santo guiar você, você vai ter a vida abundante que ele tem para você. Para isso ele veio, para isso Jesus veio, para dar vida e vida abundante. Eu lembro de outro lugar lá em Paulo Afonso, lá não tinha coragem de tomar banho não, lugar que chama Cura, se não me engano são 12 comportas, é um vertedouro secundário. Eu tomava banho lá quando as comportas estavam fechadas, mas quando as comportas estavam abertas eu tinha coragem não, ficava um turbilhão de água. Eu tinha um colega que ele ia e mergulhava, no meio do turbilhão. O turbilhão batia nas pedras e fazia redemoinhos, então ele corria, mergulhava, Jorge, lembrei até o nome do camarada, Jorge, ele mergulhava, o redemoinho levava ele lá no meio e trazia de volta para as pedras. Aí ele saía, mergulhava, eu dizia, tá doido que eu não vou? Ele confiava naquelas águas, não, o redemoinho vai me levar lá no meio e vai trazer de volta. E às vezes a pessoa não quer confiar no Espírito Santo que está guiando. Ele não quer o teu mal, pelo contrário, ele quer o teu bem. Nas águas lá eu não mergulho não, mas deixar o Espírito me guiar, estou aqui. É só ele dizer a vontade dele, é só dizer para onde é para ir, acabou. Deixa ele te guiar, deixa ele te conduzir. Olha o resultado, volta comigo lá em Ezequiel 47, para a gente encerrar. Versículo de número 6. E me disse, viste, filho do homem? O que foi que o filho do homem viu? A caminhada dele, a trajetória dele. Ele começando, na trajetória, aprendendo a andar nos passos de Cristo. Daqui a pouco ele tendo uma vida um pouco mais profunda em oração. Daqui a pouco um pouco mais de dificuldade para se locomover, mas se cercando, ele estava cercado por aquelas águas, estava ali mergulhando e no mais profundo. Daqui a pouco águas que não podia guiar, e daqui a pouco aquela voz diz, olha, você viu? Vi. Aí ele olha para trás agora. Ele olha para trás, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Lembre que estamos falando aqui da região do Mar Morto, que é um lugar seco, que não tem vida. Aí olha o que ele vai ver, versículo 7, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Aquele caminho que começou como um caminho deserto, sem nada, que veio depois a água, depois dessa sua caminhada, quando ele olhou, o caminho que ele trilhou agora estava cheio de árvores em abundância de um lado e do outro. O fruto da comunhão dele com as águas vivas, com o Espírito Santo, ele ia ter agora abundância. E fala mais, versículo 9, então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer entrar este ribeiro. Por onde as águas de Deus entrarem e passarem, ela sara o que está ferido, traz vida ao que está morto, e traz abundância, traz fartura, traz frutos, meu querido e minha querida. Deixa as águas do Espírito inundarem a tua vida, mergulhe nas águas do Espírito, porque todas as áreas da tua vida serão saradas. Para onde você olhar à tua volta, você vai ver árvores dando frutos para você usufruir, para você se alimentar, para você prosperar. E quando você lançar a rede no teu trabalho, pode ter certeza, haverá peixes em abundância, a pescaria será grande, a abundância do Senhor vai se manifestar na tua vida, pode ter certeza disso. É a palavra
já está se cumprindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Creia, creia, tome posse disso para a tua vida. Olha o que ele diz ainda, olha o que ele diz ainda aqui, versículo 10: será também que os pescadores se estenderão junto dele, desde Engedi até em Anglaim, haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Muito peixe. Se ali eles estivessem dispostos a trabalhar, a lançar a rede, ia ter muito peixe para colher. Versículo de número 12: e junto do ribeiro, à margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto. Lembra lá do Salmo 1, versículo 3? Árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, igual está lá no Salmo. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Oh glória! E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Todos os meses dará o seu fruto, desde o primeiro mês até o último mês, porque as águas que alimentam estas árvores não são águas comuns, elas saem do santuário, são águas de Deus. O teu ano vai ser abençoado, porque você que é uma árvore nas mãos do Senhor, a tua empresa, a tua vida familiar, as áreas da tua vida, se você buscar orar, lembre, saber quem é a fonte, caminhar nele e como ele, orar, ter uma vida de oração, se cercar da verdade, a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e deixar ele te guiar, pode ter certeza, as águas de Deus vão regar a tua vida, e as águas de Deus regando a tua vida, é de janeiro até dezembro, colhendo, tendo abundância, vivendo aquilo que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Tome posse disso para a tua vida, porque neste ano você vai viver esta abundância de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, e fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você, fique de pé no nome de Jesus. Como eu te falei, a parte profética já está acontecendo em Israel, o mais difícil já está acontecendo. Os geólogos não conseguem explicar, eles não conseguem explicar. Agora em dezembro de 2017, quando estivemos lá, o pastor Alan e o pastor Adams, que estavam lá fazendo a parte da gravação do pastor Joaquim Palharim, em um dos momentos que o ônibus parou na fronteira, eles chegaram a falar com o guarda da fronteira e perguntaram: a gente pode descer ali nos bolaines? E o soldado da fronteira disse assim: pode. Agora, se a terra afundar, vocês caírem em uma dessas crateras, nós não vamos lá para salvar ninguém, porque o risco é iminente, o risco é iminente. E eles foram com a câmera na mão, foram filmar. Na hora eu estava dentro do ônibus, quando eu vi eles já estavam na metade do caminho, senão eu tinha ido também. Quando eu vi eu digo: poxa, eu queria ter ido. Eles, quando voltaram, contaram que eles andavam e eles ouviam o barulho de águas correndo debaixo da terra. São rios subterrâneos que Deus está fazendo regar toda aquela terra em volta. E esses rios, eles estão movendo a terra por baixo, está abrindo grandes crateras, e são rios de água doce, mesmo ali às margens do Mar Morto. Está tendo vida naquele lugar, você vê de longe a vegetação nascendo em volta, o verdinho, o lugar tudo seco, árido, e o verdinho em volta daquelas crateras, daqueles bolaines. É algo maravilhoso.
É uma profecia se realizando nos nossos dias. Agora, lembre, primeiro, você tem que saber, Jesus é a fonte, não tem outra fonte. Pastor, eu já sei disso, glória a Deus. Agora você tem que começar a caminhar na fonte, se você não está caminhando nela ainda. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa caminhar em Cristo, porque Ele é o caminho. Se um dia você entregou sua vida a Jesus, mas agora está afastado, está afastada, você precisa se reconciliar com Ele, voltar para o caminho que é Jesus, para que Ele possa te dar vida abundante, não só aqui, vida abundante aqui na terra, mas o mais importante, a vida eterna, como Jesus disse para a mulher samaritana, que aquelas águas jorrariam para a eternidade, além daqui para a eternidade. Por isso aí mesmo onde você está, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, e você quer fazer isso, se você um dia entregou sua vida a Jesus, mas está afastado ou afastada, e hoje você quer se reconciliar com o Senhor, aí mesmo onde você está, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, pastor, eu quero me reconciliar com Cristo hoje. Se alguém esta noite, erga a mão para o céu, que eu quero orar primeiro por você, meu querido, vem cá, sai do seu lugar, vem cá, deixa eu orar por você. Se tiver mais alguém, já vem também, em nome de Jesus. Parabéns, meu querido, Deus abençoe. Se tem mais alguém, já saia do seu lugar. Como eu sempre falo aqui, o primeiro é o mais difícil, né? Primeira pessoa para ter a coragem de levantar a mão e dizer, eu vou. Eu vi a palavra, Deus falou comigo, eu vou. Se tem mais alguém, já sai do seu lugar, já vem para cá também. Não endureça o seu coração. Venha caminhar no rio da vida, nas águas do Espírito Santo de Deus. Como você ouviu na palavra, vai ter umas horas que vai ter umas lutinhas, né? Por isso que a gente tem que se revestir da verdade, para estar firme e vencer. Porque no final, como mostra a palavra, a vitória é nossa, a abundância vem. É só permanecer firme, que a vitória vem, pode ter certeza. Mais ninguém? Todos já estão firmes? Amém? Olha lá, hein? Olha lá. Eu vou orar com ele. E eu quero também com você, logo depois que eu orar por ele, eu quero junto contigo buscar mais dessas águas para as nossas vidas, do rio de Deus. Eu vou me ajoelhar com ele, se você puder se ajoelha comigo. Quero falar também com você que está me assistindo agora, através dessa gravação. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, e você pode dobrar os teus joelhos, dobre também agora onde você estiver. Se você está afastado ou afastada e quer se reconciliar, faça a mesma coisa, dobre o seu joelho, você vai orar conosco aqui agora. Pastor, eu estou dirigindo o carro, então diminui a velocidade, não precisa parar, mas liga o teu pensamento com o Senhor. E tanto você, meu querido, que está comigo aqui diante do altar, como aqueles que estão à distância e também querem agora entregar a vida a Jesus ou se reconciliar, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e reconheço que Jesus é a fonte da vida, por isso confesso que Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida, e eu te peço que o Senhor me ajude a ficar firme na Tua presença, para que eu venha a caminhar e me aprofundar a cada dia no meu relacionamento com o Senhor, para que eu possa nesta vida viver a abundância que o Senhor tem para mim, e o mais importante, eu tenho a vida eterna em nome de Jesus. Faça a sua oração pessoal, particular, que eu vou orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro pela vida deste Teu Filho, e por aqueles que à distância também agora confessam a Jesus, se reconciliam, fazem contigo uma nova aliança. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha a escrever o nome de cada um dos teus filhos e filhas no livro da vida do Cordeiro,
Senhor, que o Senhor os ajude nesta caminhada, para que à medida que eles forem se aprofundando nas tuas águas, e talvez fique até difícil de caminhar, o Senhor esteja segurando na mão de cada um, para que não retrocedam, não voltem atrás, permaneçam até o fim, Senhor, até o fim, para que nesse tempo presente possam usufruir de uma vida abundante, a qual o Senhor tem reservado para todos aqueles que te amam, e o mais importante, no vindouro, tenham a vida eterna. Pai, no nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, amém? Vamos aplaudir a Jesus, igreja, glória a Deus. Meu querido, parabéns, fica aqui na frente já, vou chamar o